A linguagem universal de Deus é a linguagem do amor. Ninguém pode amar se não for dado por Deus esta virtude. A Igreja de Cristo, ela ainda continua no propósito do amor, porque ela está firmada em Cristo. E se ela está firmada em Cristo, automaticamente ela vai produzir o amor. Olá, esse é o canal Bíblia em Casa, EBD Fácil, EBD para todos. Estamos estudando nesse episódio, o episódio de número 10, a lição bíblica da CPAD, quando estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estamos no período de número 10, com o título da lição de hoje, Paulo e seu amor pela Igreja. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Romanos, capítulo de número 13, versículo de 9 a 10. Nos diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E estudar esse título é falar do amor do apóstolo Paulo pelas igrejas por onde ele passou. Em estudo, estamos agora, neste momento, na lição de número 10, falando da igreja que está em Tessalônica, quando Paulo, ele institui aquela igreja aos Tessalonicenses, deixa os irmãos ali e ele aprende a amar esses irmãos de uma tal forma que faz com que de Éfeso ele escreve as cartas para a igreja aos Tessalonicenses. Se você está gostando dos nossos vídeos, se você estiver nos ouvindo, nos assistindo, compartilha este vídeo com outras pessoas, dá um like e toca no sininho para nos ajudar a propagar mais ainda a mensagem de Cristo por onde quer que vá. Então, nos ajude, nos apoie. Você fazendo isso, você estará também divulgando a palavra de Deus e também os ensinamentos paulinos para a sua família e amigos. Bem, aqui o título da lição vai dizer, então, que Paulo e seu amor pela igreja. Nós queremos afirmar aqui que a linguagem universal de Deus é a linguagem do amor. Porque Deus é amor e amou de tal forma o mundo que deu seu Filho para morrer por nós. E em Romanos 5, verso 5 também vai falar que Deus, ele prova o seu amor para conosco. Ele vai provar o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um assunto que muito se fala nas igrejas, que muitos criticam dizendo que esta virtude saiu da vida das pessoas, a igreja não prega mais o amor, mas eu quero dizer que a Igreja de Cristo, ela ainda continua no propósito do amor, porque ela está firmada em Cristo. E se ela está firmada em Cristo, automaticamente ela vai produzir o amor, porque ninguém pode amar se não for dado por Deus esta virtude. Não queremos dizer aqui que o amor é meramente um sentimento. Então nós vamos ver que Paulo, nesse texto da nossa lição,
ele vai mostrar o amor de Deus através da vida dos irmãos da igreja de Tessalônica. Quando ele vai dizer aqui na lição que ele fica mas muito alegre, muito empolgado e emocionado com o amor que eles têm demonstrado em momentos de adversidades, em momentos de muitas lutas, de muitas perseguições, mas eles ficaram no propósito de Deus, nos ensinamentos que Paulo lhe deu, e eles ficaram aguardando na esperança de que Cristo vai voltar. Então, a igreja de Tessalônica nos mostra, então, essa tríade especial dos ensinos de Paulo. E essa tríade que possui esta igreja, através dos ensinamentos de Paulo, a fé, o amor e a esperança. Então, esses irmãos aí da igreja de Tessalônica, eles amavam de tal forma os irmãos que eles demonstravam com atitude este amor que estava intrínseco entre eles. Tanto é que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, nós vamos ver Paulo elogiando esses irmãos, dizendo: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele observa esse amor que esses irmãos de Tessalônica transmitem um ao outro. E falar dessa tríade, deste amor, não é falar de virtudes humanas que se aprende lendo um livro, que se aprende sentando numa cadeira, ouvindo uma palestra. Essas virtudes são virtudes dadas por Deus. São virtudes que é através de Deus que nós podemos expressar, o amor, a fé e a esperança. E nós vemos aqui, então, nessa tríade, que Paulo vai dizer que eles mostram a obra da vossa fé. Então, aí ele está mostrando que a obra da fé é a que vai revelar a fé que eles possuem. E esta fé é amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, compartilhando uns aos outros, e com que cada um pudesse sentir a alegria de poder servir o Senhor Jesus Cristo e estar firmes no ensinamento de Paulo. E ele vai frisar aqui com relação à paciência. E quando ele vai falar com relação à paciência da esperança, ele vai mostrar aqui que essa paciência é a perseverança, é continuar esperando, é uma resistência pelas dificuldades e as lutas que eles estavam passando. Então, paciência da experiência era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando, mas suportando por causa do amor a Cristo, sabendo de que a qualquer momento o Senhor virá nos ares, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, o exemplo dessa igreja de Tessalônica vai nos dar um ensino muito profundo, que a esperança cristã, ela nos ensina que o exemplo da igreja tessalônica nos ensina que a esperança cristã vai trazer alegria. Um dos sentimentos que eles têm é alegria no coração. Por quê? Por suportar os momentos de tribulações, os momentos de lutas e provas e de adversidades. Mas tudo isso por amor a Cristo. Por isso que Paulo, ele vai então frisar exatamente este amor, esta virtude que eles expressam. E nós podemos ver que Paulo vai citar
em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 15, ele vai citar que tipo de amor, como nós devemos amar, qual é o jeito certo de amar. Sabe, muitas das vezes nós vemos aí pessoas dizendo que amam, mas um amor sem virtude. E um amor sem virtude é um amor intelectual. E aqui Paulo vai dizer em Romanos 12, de 9 a 15, assim, ó: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que maravilha, né? Esse texto aqui, por si só, ele resume exatamente qual é o amor verdadeiro. Se você não sente a dor do outro, se você não sente a necessidade do outro, se você não estende a mão quando alguém lhe pede, que pessoa você é? Que pessoa eu sou quando eu não exerço esta obra que pela fé, o amor de Cristo? Porque quando eu faço isso, que mesmo em tribulação e luta, a minha esperança está no amor de Deus. Então, nós vemos aqui nesse texto um exemplo completo do verdadeiro amor. O amor seja não fingido. O amor, ele deve estender as mãos. Se alguém está em sofrimento, ele pede, ele estende a mão, estenda a sua mão para ele. É isso que Paulo vai falar. Se alguém está sofrendo, misericórdia é isso, é sofrer com o outro. Se o outro está chorando, chore com ele. Se ele está alegre, se alegre com ele. Então é isso que Paulo está ensinando, que a igreja de Tessalônica tinha essas virtudes. E para a gente entender que aqui Paulo vai mostrar essa tríade das 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. E essas virtudes ou dons, como já dissemos, não são próprias da natureza humana caída, mas é o próprio Deus que sopra em nossas vidas, em nossas almas, essas virtudes. Então você não vai aprender isso lendo um livro, não vai aprender isso sentado em uma escola ou ouvindo uma palestra. Você vai receber do próprio Deus, porque essas virtudes são virtudes sobrenaturais, são infusas por ter Deus como a fonte de referência. Então, essas virtudes são infusas, são virtudes sobrenaturais de Deus quando nós temos Deus no coração, quando nós temos Deus em nossas vidas, nós vamos automaticamente, produzir este fruto do amor, porque é Deus que é a própria essência do amor. Como começamos esse vídeo, Deus é amor. E Ele prova o seu amor para conosco, quando ainda nós éramos pecadores. Então, muitas das vezes, já que estamos falando às igrejas, nós queremos dizer para quem está nos ouvindo: ame sem barreiras. Porque você amar a pessoa não quer dizer que você vai mudá-la, que você tem que mudá-la para que esse amor seja notório. Ame a pessoa e deixa Deus trabalhar e exerça esse amor, E Paulo, ele vai também nos dizer na carta aos Romanos, capítulo 13, que a ninguém você deve, ou a ninguém devais coisa alguma. É isso que o texto diz.
a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então, porque quem ama aos outros cumpriu a lei de Deus. Então, é este amor que nós temos que expressar. Não o amor nosso, porque nós não produzimos este amor. Este amor são dons, são virtudes sobrenaturais derramadas em nossas almas para que nós possamos, assim, amar mais, ajudar mais. E quando nós amamos mais, nós estamos, com certeza, demonstrando o amor de Deus. Sem o amor, o cristão nada é. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 e 3. Sem amor, o cristão é nada. O cristão nada é. Então, se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É necessário amar. Então, a linguagem universal de Deus é a linguagem do amor, porque Deus é amor. Quero terminar aqui usando um trecho de um sábio da antiguidade, um sábio judaico, que ele vai dizer assim: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for por mim, quem serei eu? Se não agora, quando? Esse pensador, sábio Hillel, usa essa expressão, que eu devo sim amar o outro, mas também devo amar-me, porque se eu não amar a mim, como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Então se ame mais e ame mais, e deixa esta virtude de Deus transbordar em sua vida. O amor cristão não é um sentimento, a verdade prática da lição é assim, não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então, quando você quer o bem do outro, você está exercendo o amor. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um like, aí, dá um joinha e toca no sininho e compartilha com mais pessoas para que eles possam também, assim, ter a oportunidade de nos ouvir. Que Deus abençoe.